tarde, boa noite. Eu sou Vinícius Prado e está começando mais um Sobretudo Nerd, dando continuação ao nosso primeiro, os 10 melhores filmes, agora a parte dos 2, onde, se Deus quiser, encerraremos. Não estou sozinho, comigo aqui nós temos o nosso companheiro Guilherme. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu esqueci que eu gosto de trocar a ordem. Vamos lá continuar, não pode ficar falando né? Não. É verdade. Vamos continuar a nossa lista. São os próximos 5 filmes aí que mais marcaram a nossa vida. Igual, só pra lembrar, não é um critério de qualidade assim pra crítica e tudo mais. São filmes que a gente gosta muito por motivos pessoais nossos. Nenhum conceito técnico. Exatamente. Nada que... Não são filmes que ganharam o Oscar, nem todos ganharam o Oscar. Nem todos. Alguns nem foram indicados, mas isso não quer dizer que não são filmes bons, não é verdade? Muita gente nem lembra desses filmes também, né? Eu acho, não sei. Talvez. Ah, não, acho que é uma lista que marcou bastante. Esses 10 filmes são uma lista de... Quem é um bom nerd, pelo menos assistiu todos. Pelo menos assistiu todos, com certeza. Né? Pode achar ruim, ou não gostar tanto, ou não marcou muito, mas eu acho que você, meu querido amigo nerd, minha querida amiga nerd, você já assistiu, pelo menos, todos os filmes da nossa lista. Acredito que sim, não é? Se não assistiu, tá aí uma oportunidade de ouvir, de despertar a curiosidade. Depois de terminar de ouvir o podcast, entrar lá no Netflix, na Amazon Prime, ou puxar por torrent, não tenho nada contra, para você conhecer, absorver esse mar de conhecimento que estamos aqui proporcionando para vocês. Temos um recado pro nosso terceiro membro. Ô Paulo, estamos esperando você aí, cara. Paulo, estamos aguardando você aqui para suas opiniões com a gente. Meu nome é Vinícius Prado e vocês estão no mais um Sobretudo Nerd, o podcast. Sejam bem-vindos, puxem uma cadeira, abra aquela cerveja gelada e esperem bons filmes. Começarmos a falar do quinto filme, que vai ser pra lá de especial, queríamos pedir pra vocês, sigam a gente nas mídias sociais, estamos no Instagram, @SobretudoNerd, estamos no Facebook, Sobretudo Nerd, e também agora no Spotify, só procurar lá nosso Sobretudo Nerd, o podcast, que estaremos lá com todas as imagens possíveis no Instagram, todo o conteúdo mais bem elaborado no Facebook e nossas lindas vozes no Spotify. Com certeza. Deixa lá pra gente o seu comentário, deixa a sua opinião sobre o podcast, a sua crítica, deixa lá sugestões de novos temas pra gente, a gente gosta muito. Cria lá uma interatividade com a gente, vai ser muito legal. Quanto mais pessoas seguirem, quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas interagirem, mais tempo nós estaremos na mídia, mais tempo estaremos presentes aí com vocês. Com certeza. Lembrando, não estamos pedindo dinheiro ainda. Ainda tá? Não, é por isso que a gente precisa que vocês sigam lá, porque tem que ter muita gente seguindo aí. E interagindo pra gente conseguir pedir dinheiro. Exatamente, viu? Mas se você quiser, você é ouvinte nerd, que já tem uma empresa e quiser divulgar com a gente, não custa nada mandar no nosso e-mail, no nosso Instagram. Isso, manda um direct lá, a gente negocia um contratinho bacana. Entre em contato com a gente, vamos lá fazer uma parceria legal. Mas antes de tudo, você que é nosso ouvinte, por favor, siga a gente lá. Compartilha, manda pro seu amigo. Manda falar, tô escutando uma coisa muito retardada, vou te mandar pra você ouvir. Vamos ouvir junto. Quanto mais pessoas estiver ouvindo, mais feliz a gente fica. Eu sei que vocês querem fazer a gente bem feliz, tá? Vamos pro quinto filme? Vamos nessa. Quinto filme, Matrix, original de 1999. Estamos falando do último ano do milênio passado. O último ano do milênio passado. Você lembra como que foi em 99? Um ano agitado? O bug do milênio que acontecia na virada de 99 para 2000. Nada mais pertinente do que a temática do filme. Esse filme pega muito embalo nisso, né? O final do milênio e falando sobre aí toda a revolução... Revolução não, né? O domínio das máquinas e a tentativa dos humanos de sobreviver ao domínio das máquinas. Mas esse primeiro filme a gente é introduzido nesse universo espetacular de Matrix. Eu pessoalmente gosto demais. E falando mais da parte técnica, assim, nós fomos introduzidos também a esses efeitos especiais que na época
deixaram todo mundo de queixo caído. O famoso bullet time, que veio na famosa cena onde o Neo desvia das balas ali. Uma cena que, putz, foi mais copiada do que os do Jurassic Park, creio eu. A Matrix tem muitas cenas, né? A Trinity parada no ar, assim, pra dar o chute no cara. Putz. A Trinity andando na parede, de lado, assim. São muitas e muitas cenas que todo mundo se lembra e foi muito copiado por muito filme aí. Se você não conhece Matrix, foi o filme que revolucionou o milênio. O filme que veio para encerrar os anos 2000 e começar o século 21. Foi um filme que realmente... marcou. Na verdade ia começar os anos 2000, né? Encerrar os anos 2000. Não sei, desculpa. Para começar os anos 2000 ali. Depois veio ter as continuações ali que dividiram o público, mas o primeiro, acho que todos os fãs de Matrix não tem o que falar. Concorda? Concordo, com certeza. Assim, em 99, eu tinha 10 anos. Eu vou assumir que eu não entendi bolhufas do filme. Mas hoje com 30... Não, mas a gente consegue já entender melhor algumas coisas. Não tudo. Mas a gente consegue entender a questão da realidade, né? Na época, com 10 anos, eu só entendia o bullet time e entendia os efeitos especiais e entendia que os caras estavam fugindo de alguém. E eu não entendia nada do que seria a Matrix, essa realidade, né? Que a gente vive numa realidade que na verdade não é a realidade e tudo isso. Eu não entendia muito bem isso na época. Depois, com o tempo, eu fui entender melhor isso. Uma coisa que me chama muita atenção no Matrix foi a inovação que o filme trouxe na questão das lutas, né? O filme conta com o diretor de artes marciais, é o mesmo do Tigre e Dragão. Ah, é? É o mesmo. Então a gente pode ver que tem os caras voando, tem muita gente que critica isso, mas o filme foi muito bem focado nessa parte das lutas, o elenco muito bem vestido, a fotografia muito bem feita. O figurino do filme é excepcional, né? O figurino quando eles estão na realidade, assim, não é como que chama? Não é realidade, né? Na Matrix, eles estão na Matrix, é impecável, é impecável. O Neo, a Trinity, o Morpheu, todo mundo que tá na Matrix ali é muito legal e tem toda aquela o tom esverdeado assim, né, para lembrar sempre que quando eles estão na Matrix eles estão em programas de computador, então fica aquele tom esverdeado daquela tela de programação descendo aquelas letras insanas lá, tudo. É um filme que com certeza ele deixou marcado muito, sim, muito hoje, influencia talvez até hoje algumas coisas, assim, tem um legado do Matrix, principalmente em efeitos visuais e lutas. Vamos lá para a ficha técnica do filme. Foi dirigido originalmente na época, né? Eles eram os irmãos Wachowski. Por quê? Porque hoje em dia não são mais. Hoje em dia os dois se tornaram são duas mulheres aí. Mais recentemente foram os responsáveis pela série Sense8 da Netflix, que infelizmente foi cancelada por falta de espectador. Mas eu, particularmente, Vinícius falando, sou um defensor de Sense8. Você assistiu? Eu tentei assistir, não consegui terminar. Sense8 pra mim foi a primeira temporada é impecável, a segunda já falha, o filme pra encerrar ali não foi tão bom. Mas são as duas? A primeira temporada é as duas, na segunda é só a Lana que faz a direção, não sei o que aconteceu pra elas se dividirem ali, mas realmente Sense8 vai fazer falta. Voltando a Matrix, o filme conta com Lawrence Fishburne no papel de Morpheus, a Carrie Ann Moss no papel da Trinity e o Deus Keanu Reeves no papel de Neo. Cara, como eu gosto do Keanu Reeves. Como não gostar de Keanu Reeves, na verdade? Tem gente que não gosta muito dele, né? Que é muito quietão, não sei o que lá, mas puta, eu sou apaixonado por ele. Olha, não assisti todos os filmes, que nem Doce Novembro, não assisti. Todo mundo fala de Doce Novembro. É aquele com a Sandra Bullock, né? Não, Sandra Bullock é a casa... Não, Sandra Bullock é Velocidade Máxima? Não, Doce Novembro é com aquela atriz, ela não é a Sandra Bullock. Não é a Sandra Bullock, é a... Puxa vida, como que ela chama?
Ah, eu esqueci o nome dela agora, mas não é a Sandra Bullock. A Sandra Bullock é aquela Casa do Lago. Casa do Lago, que é das cartas, né? Das cartas, isso. Então me confundi, eu queria falar Casa do Lago, não Doce Novembro, mas Doce Novembro também é com ele. Como chama aquela atriz que faz Mad Max? Ela é a... Charlize Theron? É a Charlize Theron. Tá, vamos lá. Linda, Não assisti esses dois filmes, mas todos os filmes do Keanu Reeves que eu assisti, não tem o que reclamar. Keanu Reeves pra mim é um dos maiores atores que o cinema já produziu. Vi de John Wick, quem não assistiu, assista John Wick. Demais. O primeiro filme é sensacional. Mas tem Velocidade Máxima, tem ele como... Tem o Vergonha, mas ele como Constantine, que não é Constantine pra quem conhece de verdade, mas que é um baita filme, podia ter outro nome, concorda? Pra quem conhece as HQs, eu nunca li Constantine, mas você que já leu as HQs, tudo, vocês ficam meio revoltados, tudo, porque mudou bastante. Mas, tá, beleza, não é o Constantine, mas é um filme bem bacana. Eu gosto muito do filme, ele faz o papel muito bem no filme. É um dos filmes que estaria na lista, se a lista fosse maior, porque Constantine, lembra como foi impactante? Sim, na época foi um filme que, nossa, falava do diabo e tudo mais, e não se falava nisso na época. Mas Keanu Reeves é um ator versátil, presente em das grandes produções que Hollywood já produziu. Matrix foi, acho que não foi o que ele soltou ele pra mídia, lógico que teve Velocidade Máxima antes. Mas o Matrix deu um boom gigantesco na carreira dele, assim. Porque... E o mais legal que quem foi cotado inicialmente pra interpretar o Neo não foi o Keanu Reeves. Quem que foi? Will Smith. Will Smith? O Will Smith foi cotado pra interpretar o Neo nesse primeiro filme. Graças a Deus que não deu certo, nada contra o Will, que também é um grande ator. Com certeza. Mas eu acho que o Neo nasceu pro Keanu Reeves, do mesmo jeito que o Keanu Reeves nasceu pro Neo. O Will Smith, ele tava gravando As Loucas Aventuras de James West, que é um filme bem... Ah, eu gosto. Bem legal. Eu gosto. Eu gosto da temática steampunk, assim, que o filme tem, aquelas tecnologias do século XIX, assim, né, misturando bastante coisa, eu acho bacana, eu gosto daquele filme. Aproveitando da família Smith, a Jada Smith, a mulher do Will, ela participa a partir da segunda aí, do Matrix Reloaded, né? Uhum. Não na trilogia, ela participa do Reloaded e do Revolution. Ela faz parte da trilogia. Então o Will sempre teve ali, bem perto do... De uma forma ou de outra, ele esteve relacionado à produção. Mas, a gente tá esquecendo de um ator aqui, né? A gente não falou de um ator que eu, pessoalmente, gosto muito. Eu também gosto muito dele. E a gente não falou dele aqui, que é o Hugo Weaving. Hugo Weaving... Elrond... Quem mais ele fez? Ele fez muita coisa. Ele fez o Caveira Vermelha. Ele fez a Priscila, Rainha do Deserto. Nossa senhora. Não, ele é não, você pode não gostar da temática do filme, mas é um filme bacana. Tá, vamos falar. É um filme marcante mas também. Ele fez o Caveira Vermelha no universo da Marvel estendido. Foi um grande vilão ali do primeiro filme do Capitão América. Todos os filmes, praticamente, ele tá como um grande vilão, né? É que ele tem ele tem um rosto, assim, é muito vilanesco. Ele é como se fosse o vilão do Homem-Aranha. Eu tô esquecendo o nome dos atores, gente. Tá dando um branco aqui. Que faz, inclusive, Velocidade Máxima 2, aquela obra-prima do cinema com a Sandra Bullock. Eu não vou nem lembrar o nome. Ele é o Duende Verde. Desculpa, A gente tá meio desconcentrado hoje. João Dafoe. Isso. William Dafoe. William Dafoe, um grande ator. Pra mim, ele seria um excelente Coringa, tá? Exatamente, Então, são alguns atores, Jack Nicholson, por exemplo, são alguns atores que tem. Você olha no rosto do cara, você vê esse cara, você vê um vilão ali. Então o Weaving faz parte desse, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um elfo fudido da Terra-média e mesmo assim ser um vilão. O cara é um ator bem versátil. Sim. Então Matrix ali já tem um elenco de peso, né? E outra coisa curiosa do John Wick, né, aproveitando Keanu Reeves, o John Wick se passa no universo ali de assassinatos e tudo mais, e a partir do segundo filme, a gente tem a reunião do Lawrence Fishburne e Keanu Reeves de volta, atuando junto no John Wick ali. Muito legal essa junção dos dois. Depois disso, a gente acho que antes disso nunca tinha visto nada com a Trindade junta, que é o Carrie-Anne Moss, o Lawrence Fishburne e Keanu Reeves junto, né? Outra coisa, uma curiosidade bem legal, o nome Trinity, que é dado à personagem Carrie-Anne Moss, é uma alusão à trindade religiosa, olha aí, a blasfêmia, que junta como Morpheus, como o pai, o filho, o Neo, e o Espírito Santo, que é a própria Trinity.
E faz sentido durante o filme, né? Faz, a gente gosta sempre de um pouco de blasfêmia, mas os caras viajam bastante também, né? As irmãs... As irmãs, né? Eles são bem... Na época ainda eram eles, né? Elas são bem viajadas também, né? Mas assim, uma coisa, outro fato legal é que o traidor do filme, o nome dele é Epoch. Não sei se você lembra. E se você for ver mesmo, Epoch significa apocalipse, né? Então a trindade ali é traída pelo apocalipse. Então o Matrix é um filme cheio de mensagem subliminar, desde o primeiro até o último. Realmente. Que tem Zion como a cidade, o nome das embarcações, que nem Nabucodonosor, que é o nome da nave do Morpheus. É mesmo. Nabucodonosor foi um rei lá da Bíblia. Então, se você for parar para analisar ali, todos os nomes dos personagens tem alguma coisa assim... Tem alguma referência bíblica, né? Não é nada aleatório. Uhum. Os irmãos Wachowski, vou falar irmãos porque na época... Eram os irmãos, tá? Nada contra eles. Os irmãos Wachowski pensaram, acho que com muito carinho. Eles tinham pedido originalmente um orçamento de 80 milhões para a Warner, que foi recusado. A Warner gastou 10 milhões com eles. E eles foram lá e produziram com 10 milhões, eles fizeram 10 minutos de filme. E foram lá e mostraram para a Warner, e a Warner liberou os 70 milhões que faltava. Foram ousados. Sempre foi, todas as produções deles são ousadas. No caso aí, teve o retorno muito, muito maior do que o investimento, né? E uma notícia mais recente é que a trindade ali, Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne e Keanu Reeves, retornam para o novo Matrix, com a produção e direção das irmãs Wachowski. Isso me assusta um pouco, porque mexer um time que já tá ganhando, eu acho que é ruim. E essa onda de remake me deixa um pouco pé atrás. Eu tenho que admitir aqui que eu não tô muito por dentro. Vai ser um reboot? Vai ser um não se fala muito ainda, apenas a escalação e a direção. O que tem na internet agora. Convenhamos que o Revolution deixou uma parte aberta ali no final, que a Oráculo fala que ainda veremos o Neo novamente. Sim. E diz que o ator que vai interpretar os personagens mais novos já foram escalados também. Então eu fico pensando que pode ser um reboot da série, um início, um novo começo. Porque uma continuação não faria sentido, já que o Neo finalmente conseguiu ganhar a guerra no final do Revolution, né? Dá aqui uma pontada de medo, um receio, assim, do que pode vir disso, se não vai ser mais uma daquelas obras que só querem surfar e ganhar dinheiro no nome, que já está estabelecido há tantos anos, né? De Matrix, todo o conceito. Toda a mitologia criada, E toda a mitologia criada, né, em torno do filme. Mas vamos ver, tem que esperar aí, de repente, alguma produção que surpreende a gente positivamente. Vamos aguardar aí. Mas eu tava falei um pouco no começo sobre o filme, que eu realmente não entendia muito muito a história do filme, assim, sobre o que era realmente, porque eu era bem criança quando o filme saiu e eu nem me atentava muito a essas coisas, nem, né, tinha tanto conhecimento da vida, assim, para tentar buscar algum outro sentido no filme, algum significado. Pra mim era só ali as cenas de ação mesmo, e o Neo tinha que fugir do agente Smith e esse tipo de coisa. Quando que você começou a abrir a cabeça e entender o filme? Até hoje. Até hoje eu busco cada vez que eu assisto eu aprendo uma coisa nova. Ainda tem muito personagem que eu não entendi o que ele faz parte na trilogia. Ainda não dá pra entender. O que a gente entende é que o Neo é o The Chosen One, é o escolhido. Uhum. Mas o escolhido pra quê? Sendo que o próprio Smith fala que houve 6 versões anteriores da Matrix e que apenas uma vingou, que é essa. Então é complicado tentar entender, porque tem muita alegoria com a Bíblia. Então, assim, eu acredito que a gente possa passar mais 20 anos estudando Matrix e a gente não vai conseguir entender tudo. Fazendo uma analogia à tecnologia, assim, o Neo ele é como se fosse um vírus, né? Eu acredito que não um vírus, mas é um programa que não se encaixa no sistema ali, né? O vírus, na verdade, acaba se tornando o agente Smith, né? Que ele se reproduz, se replica e quer dominar toda a Matrix. Tanto que as próprias máquinas têm que dar um jeito no final, de combater esse vírus, né? E o Neo é o antivírus ali. Então eu acho que é uma grande alusão ao bem e ao mal. Sim. Né? Então o Neo por ser o Chosen One,
ser o escolhido, tá ligado diretamente à Santíssima Trindade, Neo, na verdade, é o Jesus ali. Enquanto o Smith seria o próprio diabo, que já foi um protetor da Matrix e caiu em perdição. Então... Sim, pra vocês verem aí como o filme abre um leque aí de interpretação, tudo, e cada um tem... A gente vai montando a nossa interpretação e entendendo como outras pessoas entendem o filme e toda a alegoria que ele faz, igual o Vinícius falou, com algumas nomes e passagens bíblicas e histórias bíblicas, e também com toda a parte da tecnologia, que, como a gente estava dizendo no começo do episódio, era uma época que se falava muito assim, né, de tecnologia e revolução das máquinas e todo esse tipo de coisa, porque era a virada, me perdoem, do milênio, tudo. Foi uma época bem agitada nesse sentido, né? Falava-se muito do bug do milênio, que o mundo ia parar, tudo ia bugar. Eu lembro muito bem disso, que a gente esperou na escola pelo bug do milênio, não sei se você lembra disso, na 4ª série, porque tinha o dia certo e a hora certa pra dar o final do mundo, ao fim do mundo. E então muitas produções na época também se aproveitaram dessa temática e dessa coisa de passagem do milênio, que é uma coisa que não se acontece todo dia, né? Tanto que, por enquanto, só foram 2 passagens de milênio. Estamos longe do depois próximo. de Cristo, pelo menos, né? Estamos um pouquinho longe do próximo. Talvez, acho que nenhum de nós dois e nem vocês ouvintes, infelizmente, não viveremos o próximo passagem Sobretudo do milênio. Nerd, o podcast sobreviverá. Sobreviverá, com certeza. Seremos A nossa voz vai estar falando lá. Seremos um pilar da próxima geração. Mas é isso. Matrix, se a gente for ficar confabulando sobre Matrix, vamos tomar aí o ouvido de vocês. O que vocês acham? Deixa lá no @ sobretudo nerd. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Matrix é uma viagem na cabeça dos irmãos Wachowski? É a previsão de um futuro sombrio? Ou é apenas mais uma alegoria do cinema? Vamos lá pro próximo filme? Vamos, deixa lá sua opinião pra gente. E qual que é a nota do filme? Pra mim é um filme perfeito. Pra mim é 10 de 10. É a 10, Morena 10-10. Morena 10-10. Então é isso. Encerramos aqui o primeiro filme e vamos pro próximo. Herói. O único filme de herói da lista, viu? Por incrível que pareça. Mas não é da Marvel. Quer dizer, é da Marvel, mas não é da Não é do MCU, né? Não é do universo compartilhado. A gente tá falando do primeiro Homem-Aranha, lá do longínquo ano de 2002. O tão fadado Tobey Maguire interpretando o Peter Parker. E controvérsias, né? Eu pessoalmente eu gosto muito desse filme. Gosto muito, muito mesmo. O Homem-Aranha é o meu herói favorito. Sempre foi. Lembro que eu assistia... Você lembra daquela animação que passava no SBT? Depois passou na Globo também. Eu lembro que tinha o Blade até. Eu gostava bastante daquela animação. Assistia bastante. Quando ainda se passava desenho de manhã TV Globinho. Na TV aberta, né? TV Globinho, tinha o programa do Bom Dia e Companhia, aí tinha um sábado animado no SBT, também passava bastante desenho. Tinha bastante coisa na cultura, mas na cultura era mais... Eram outros tipos de desenhos, tinham desenhos muito bacanas na cultura também. A fadada Manchete. A Manchete, né? Que já, a Band chegou a passar bastante desenho na Band e Companhia. Lembra que ela chamava Kira? Depois era Kelly Key também. É verdade, a Band passou bastante, passou muito Dragon Ball Z, assisti muito Dragon Ball Z. Mas então, falando desse filme, eu gosto muito desse filme, eu acho assim, tem é o retorno do Homem-Aranha. Na verdade, assim, o X-Men, né, ele tinha o X-Men 1 ano antes, 2 anos antes, 2000 X-Men, 2001. 2001, creio eu. Que voltou, né, com essa onda dos heróis no cinema de novo. Não, voltou não, né, começou.
Não, tinha, né? Tinha tido Batman. Não, mas a gente o Batman do Tim Burton. Não, então, mas tinha. Mas teve. Aí não, mas o pior é os dois Batmans do Joel Schumacher lá, que é o Eternamente e o Batman e Robin. Que tinha o bico na armadura. Mamilos na armadura do Batman. O Batman homem. tem o Bate-cartão. É realmente. George Clooney. Não, né? Eu gosto do George Clooney, mas ali realmente. Forçação de barra ali naquele. Eu acho que ele mesmo fala hoje em dia que eu acho uma porcaria. Era o George Clooney, teve também o. O Val Kilmer foi Val Batman. Kilmer. Val Kilmer foi Batman. O cara que fez o Birdman também agora, que é o. Tá fazendo um monte de filme também agora. É, o Michael Keaton. Ele saiu do Beetlejuice pra ser o Batman. E depois ele saiu do Batman pra ser mais nada, né? Pra viver... Mais nada. Mas vamos voltar. Tobey Maguire no papel do Homem-Aranha. Peter Parker, né? Homem-Aranha. Kristen Dunst no papel da... MJ, Mary Jane, né? A eterna namoradinha do Homem-Aranha. Temos ali também o James Franco, né? Franco, o papel de Harry Osborn, o melhor amigo do Peter. E quem seria o pai do Harry Osborn, se não William Dafoe? Um grande ator, o melhor ator do filme. Com certeza, ele rouba a cena no filme em questão de atuação. Ele é o Duende Verde. E qual que é a sinopse? Vamos falar de sinopse. Bom, vamos passar aqui um pouquinho a sinopse do filme. Só pra começar ali, o MDB do filme é 7.3 de 10. Eu acho que é justo. Eu gosto muito do filme, tá? Pessoalmente eu daria 10. Mas eu tenho que concordar que tem algumas coisas que fazem o filme ter essa nota 7.3. E, bom, o resumo da obra é o resumo da história de como o Peter Parker se transforma em Homem-Aranha. Ele é picado por uma aranha geneticamente modificada, né? E o organismo dele acaba absorvendo os poderes dessa aranha. Então aí ele é um rapazinho, um jovenzinho, que começa a subir pelas paredes e soltar teia. Só que uma coisa diferente do que ele está acostumado, né? A teia é produzida organicamente por ele pelos braços. Isso foi uma coisa que causou muita discussão entre os fãs mais true, assim, né? Os fãs mais antigos do Homem-Aranha, porque é sabido que desde as HQs o Homem-Aranha fabrica, né? O Peter Parker fabrica ali as cápsulas de teia, tudo, não é uma coisa orgânica dele. Eu acho que ali o diretor, que é o Sam Raimi, ele quis dar esse sentido mais que ele virou uma aranha humana mesmo, produzindo a própria teia, né? A aranha produz a própria teia, não sai dos pulsos da aranha, mas ela produz a própria teia. E também curta, né? Não precisa abrir esse arco de ele produzindo um dispositivo que vai soltar a teia e ele produzindo e chegando na composição ideal da teia e tudo mais. Eu acho que eles quiseram dar encurtar um caminho da transformação dele em Peter Parker em Homem-Aranha. Eu acho que nesse filme eu acho que é um dos filmes de transformação, de criação de herói mais curtos. Ele não demora tanto pra virar o Homem-Aranha no filme. Mas convenhamos que não precisava de tempo também pra gente descobrir o início do Homem-Aranha. Até porque nesse novo, por exemplo, da Marvel, a gente não tem o início dele. Só tem ele colocando ali, ele já é o Homem-Aranha. Então a história do Homem-Aranha já é muito conhecida pelo público, né? Não é, por exemplo, você tem que dar o início do Shazam, o início do Gavião Arqueiro. É que eu acho que eles se preocuparam com isso nessa época, porque apesar de nessa época o Homem-Aranha já ser um super-herói super famoso, ter muitos fãs, muitas pessoas conhecerem a história dele, é aquela questão de que estava voltando, né, um recomeço ali dos heróis no cinema. Então acho que ainda, mesmo os heróis começaram com os heróis mais famosos, né? O X-Men sempre foi uma franquia de sucesso, tinha animação muito boa do X-Men dos anos 90, eu sou fãzaço, gosto muito. E eles tiveram também ali alguns personagens, um pouco a explicação ali do começo, do X-Men e tudo. O Homem-Aranha também, acho que eles tiveram essa preocupação mais por ser um recomeço dos heróis no cinema. Hoje em dia os filmes já se preocupam menos com isso, a não ser alguns heróis tipo Shazam, heróis que são menores, menos conhecidos, só pra quem é muito fã mesmo de HQ. O Homem-Aranha, esse primeiro filme do Homem-Aranha, de 2002, junto com a franquia do X-Men, foi o que salvou a Marvel, né? A Marvel passava por um grande perrengue com a queda das vendas das suas HQs nos Estados Unidos, que é o grande mercado. No Brasil, então, nem se fala, ainda é bem complicado, porque as HQs aqui é muito cara.
falo de experiência própria, às vezes você tem que tirar comida de casa para comprar uma HQ. R$90 uma HQ de lançamento, acho que é muito caro, a Panini mete caro. A faca. Então a Marvel passou por grandes problemas, né, nessa parte de dinheiro, e que foi preciso vender os personagens, e isso repercute até hoje. Hoje em dia que a Marvel tá bem, tá ali, eles estão criando conflitos assim com essas outras produtoras, que, por exemplo, o Homem-Aranha foi vendido os direitos pra Sony, né, os direitos no cinema, X-Men, Quarteto Fantástico foram vendidos pra Fox. Hoje eles estão brigando aí pra tentar, se bem que a Disney comprou a Marvel e a Disney comprou todo mundo, a Disney comprou a Fox também, né? Comprou a Fox. Então agora vai acabar voltando tudo, né? A Marvel vai ter a liberdade de criar alguma Temos coisa. A controvérsia agora do último filme do Aranha, que retorna aí, e falam dele com o Venom do Tom Hardy, porque acho que vai ser legal, mas estão fugindo um pouco do filme aqui. O filme de 2002 tem a direção de Sam Raimi, pra quem não conhece, ele é um diretor bem conhecido de outros filmes ali, já bem antigos, de terror. Como chama aquele filme? Nossa, lembra o nome? Qual? Que é do cara da Serra Elétrica lá. O Massacre da Serra Elétrica? Não, é um outro filme, eu vou lembrar, prometo lembrar até o final do nosso podcast. O Sam Raimi, então, era um diretor de filme de terror e assumiu a trilogia do Homem-Aranha, que infelizmente veio ser cagada com o último filme lançado. O Homem-Aranha 3, decepcionante. Que foi uma curva do primeiro pro segundo, uma curva que adjacente, que sobe. Uma curva... Teve o seu grande ápice no Homem-Aranha 2 ali, com a história do Octopus, mas que veio a decair com a história do Venom. Na verdade, assim, na minha opinião, o Homem-Aranha 2 é melhor do que o Homem-Aranha, o primeiro, do Duende Verde, como filme. Só que ele tá na lista aqui por quê? Porque se não fosse esse Homem-Aranha, não ia ter o segundo. Se não fosse o sucesso que esse filme fez na época, não ia ter o segundo filme. Que esse sim eu acho até melhor do que esse primeiro Homem-Aranha, apesar de eu gostar muito desse primeiro Homem-Aranha. Quando, igual eu tava falando, eu sempre fui muito fã do herói, né, do Homem-Aranha. E quando saiu esse filme eu fiquei super feliz, foi muito legal ver... Eu acho, por exemplo, o traje do Homem-Aranha, todos esses que tiveram nesses últimos anos aí, desde esse do Tobey Maguire, o primeiro, eu acho o melhor. Não sei. Eu sei que foge um pouco do que é o da HQ e tudo mais, pra quem é mais purista, assim, gosta mais das coisas bem seguindo fielmente a HQ, mas eu acho esse mais por esse sentido de ter sido o meu primeiro contato com o Homem-Aranha no cinema, né? Eu já gostava muito, assistia as animações e tudo mais. Mas aí ver ele na telona lá e voando de um prédio para outro, tudo, foi espetacular para mim na época. Eu lembro que saiu um álbum de figurinhas do Homem-Aranha, eu com uns amigos meus lá de uma outra escola, a gente colecionava, trocava figurinha, enfim. Mas eu lembro que esse filme atrasou para sair, porque ele tinha uma cena em que o Homem-Aranha ele ia montar uma teia ali entre as duas torres gêmeas. Isso, ele prendia esse helicóptero, né? Em 2001, né, todo mundo sabe aí já o que se sucedeu em 2001, teve o ataque às torres gêmeas, tudo, então eles tiveram que gastar um tempo de pós-produção para refazer essa cena final, que hoje em dia, se você assistir, é aquela cena que o Homem-Aranha fica soltando teia assim por Nova York e ele para numa bandeira dos Estados Unidos. Então, além de refazer para não ter as torres gêmeas, que ia ficar bem chato, né? Pra quem não sabe do que ele tá falando, desculpa, você tem que se informar melhor. A gente tá falando do dia 11 de setembro de 2001, quando dois aviões se chocaram com as duas torres do World Trade Center e causou o maior ataque terrorista que o mundo já viu. Então, os prédios caíram, tá? Os prédios vieram abaixo, matando mais de 3 mil pessoas. E o filme se passava em Nova York, precisamente em Manhattan. O Homem-Aranha é um herói nova-iorquino, né? Manhattan, né? Se Manhattan acabar, o Homem-Aranha também morreu. Mas... porque o Homem-Aranha em Limeira não dá certo. Não, nem outro lugar. Só no centro. Ele ia salvar a gente no centro. Ele ia ter uns 3 quarteirões ali pra jogar as teias. Então, só pra contextualizar o que ele tá falando, o filme teve a sua estreia postergada devido ao ataque às duas torres. E em memória fizeram a cena da... então, aí no final, a cena que ele estaria no meio das duas torres, ele para bem na bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, além de tirar a cena das duas torres, eles incluíram essa cena patriótica, né? Os Estados Unidos depois
de 11 de setembro entrou numa fase assim muito patriota, né? Os americanos estavam bem patriotas, eles sempre foram, mas eles entraram numa onda mais extremamente patriotas e sempre a bandeira, tudo mais. E essa foi uma singela homenagem ali que eles fizeram, além de tirar a cena do filme que ia ficar bem chato, né? A Friends também tem cenas que foram tiradas, né? Várias produções. É porque o Friends tinha aquelas transições de uma cena para outra que sempre aparecia as Torres Gêmeas, porque não se falava assim. Mas na época em nenhum lugar foi citado isso, até, né, dos ataques. Sim. Só porque ficou muito traumático. Muito traumático, né, para os americanos, e lógico, não tem como deixar de ser, foi aí um atentado terrível. Então o quarto filme da nossa lista é Homem-Aranha, de 2002, com Tobey Maguire, Kirsten Dunst. O que você acha desse filme? Eu acho... Eu perguntei o que você acha do filme. Até porque eu não sou muito fã do Homem-Aranha, não sou muito fã da Marvel. Gosto bastante das produções cinematográficas, mas na HQ eu não acompanho tanto. Mas eu acho que o filme que chegou ali com um impacto muito forte, tem a cena do beijo, que é uma das cenas mais icônicas. O beijo de ponta cabeça, né? O beijo romântico ali. Eu gosto muito mais da Kirsten Dunst do que da Zendaya como a MJ. Isso com certeza, eu também acho. Gosto bastante. Temos ali bem o comecinho do James Franco ali como o Harry Osborn, que futuramente viria a se tornar o Duende Macabro. Pra mim, o destaque, o ponto alto é o William Dafoe. Sim. Enlouquecendo, ali se dando conta que ele era o Duende Verde devido aos gases e tudo mais. Esse confronto. A cena final que ele tenta enganar o Peter e aciona com o planador lá. O planador. Acho que a cena é muito forte, muito legal. Assim, que o Homem-Aranha não sabe o que ele faz, se ele apoia o amigo, se ele conta pro amigo, se ele revela quem ele é. O Harry, na verdade, nesse filme, ele é o cara que todo mundo tá meio que passando a perna nele, vamos deixando ele pra trás. Porque todo mundo tá fazendo alguma coisa, não sei se você já se atentou nisso. Todo mundo tá fazendo alguma coisa que chega e fala assim, não conta pro Harry. Na época a MJ tava namorando com o Harry Osborn, e ela tá fazendo um teste pra teatro, só que ela trabalha numa lanchonete. E quando o Peter descobre, né, ela sempre diz que era atriz e tal. Quando o Peter descobre, ela fala assim, não conta pro Harry. E no momento que o Peter descobre que o pai do Harry é o Duende Verde, ele também fala isso, não conta pro Harry. Então o Harry é o cara que é mais na trilogia inteira, né? Tanto que daí ele se rebela e vira aquela merda do Duende Macabro. No terceiro filme tudo é ruim, tá? Desculpa. Ele como Duende Macabro é horrível. O Venom do terceiro é horrível. O Homem-Aranha é horrível. O Homem-Aranha emo é horrível. O Homem-Aranha emo, tem o Homem-Areia. Pode ser que essa seja a única menção ao Homem-Aranha 3 do nosso podcast, que não merece atenção. Da minha parte vai ser a única menção. Não vamos mais falar desse filme. Decepção total. Então, o Homem-Aranha, o primeiro, realmente é um divisor de águas pro universo de heróis. Muitos falam que o Tobey Maguire foi o melhor Homem-Aranha, mas eu acho que eles desmereceram o personagem ali. Que pra mim o Tobey Maguire passa ali o Peter Parker burro, o Peter Parker que nada dá certo na vida dele. Pra mim ele passa aquele Peter Parker bobão. E não é, quem conhece o Peter Parker sabe que ele não é assim. Quem teve o mínimo conhecimento das HQ sabe que esse Homem-Aranha do Tobey Maguire não é de verdade. O Tom Holland pra mim se aproxima muito mais do personagem do que Andrew Garfield e Tobey Maguire. Até porque se aproxima até da idade, né, do personagem. Sim, mas de qualquer forma, de todos os filmes do Aranha produzidos até hoje, o Aranha no Multiverso, no Aranha Verso é o melhor até hoje, assistiu? Já. Eu acho que pra mim é o melhor. Com certeza. Então, pra mim, esse filme com o Tobey Maguire, ele vale a nota recebida pelo IMDb mesmo, 7 alguma coisa aí. Não é um filme tão bom assim, mas é um filme nostálgico. Pra quem viveu os anos 2000, estávamos começando a se descobrir nerd ali, eu tinha meus 13 anos. Sim, eu tinha 12 anos. Então, a gente estava começando a se encontrar como pessoa no mundo, e chegou nas telonas ali uma coisa que só estava escondida nas HQs. E isso foi muito forte pra gente, né? Sim. Porque o pessoal começou, não é igual hoje. Hoje você vê todo mundo usando a camiseta do Homem-Aranha, do Batman, o escudo do Capitão América, como se fosse uma coisa natural. Mas isso lá em 2002... não era nada natural. Nada natural, a gente nem tinha isso acesso. É um bom tema pra um podcast um dia. Né? Quem tem 30 anos aí, as crianças de 30 anos aí vão se identificar com a gente. Mas não é um filme
excepcional, mas é um filme que tem seu peso nostálgico e seu peso... ele tá na lista, como eu disse, mais porque ele marcou essa volta em alto estilo aí dos heróis ao cinema, porque foi junto com X-Men um pouquinho antes, Homem-Aranha, logo depois veio o Hulk, né? Também um filme de qualidade meio duvidosa, mas... Com o Eric Bana ainda, isso, nossa, horrível. Mas veio, e depois veio todo o segmento ali dos X-Men. Foram os filmes que viraram o mercado e fizeram as produções de herói tal que tá no nível hoje. Muitos se falam que o Homem-Aranha, o Homem de Ferro salvou a Marvel, mas na verdade foram esses esses antecessores sim. aqui. É que o Homem de Ferro foi a primeira produção da Marvel mesmo. Mas não foi, sabia? Eu tava ouvindo hoje, não existia estúdio Marvel ainda. Não, mas não teve. Eles não venderam o direito pra nenhum estúdio pra conseguir colocar no cinema, entendeu? Então, esse é o único filme de herói da nossa lista. Você vê que, apesar de ser um peso muito grande na nossa vida, não é tão impactante assim. Exatamente. A gente gosta muito de heróis e tudo mais, mas na hora de montar a lista assim, dos filmes mais impactantes... Eu nem considerei. Só teve um, então, que nem esses últimos filmes aí, né, sucessos estrondorosos, Ultimato e tudo mais. Eu gostei bastante, claro, aproveitei, assisti, curti muitos filmes, mas não entra na minha lista. Se tivesse que fazer uma menção honrosa a filme de heróis, seria o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Heath Ledger como... Eu vou falar Heath Ledger, muitos falam Heath Ledger. Heath Ledger no seu saudoso papel de Coringa. Então, filmes de herói aí, apesar de estar conquistado no mercado, não conquistou nossos corações. Vamos pro próximo? Nossa, que profundo. Vamos pro próximo. Próximo filme. O próximo filme que nós vamos falar agora? O próximo filme é o filme mais nostálgico da nossa lista, creio eu. Você acha o mais nostálgico da lista? Eu acho. Esse filme pra mim tem um peso muito, muito forte ali na minha memória afetiva. É um filme que ousou em trabalhar com a temática que trabalhou. Lançado numa época ali que no ano seguinte a gente ia ter Armagedon. Sim. Em 1998, que era uma temática já um pouco mais pra fora, mas que em 97 também, com o mesmo personagem, mesmo ator, tínhamos ali um filme já de extraterrestres. Poderia estar na lista facilmente também, Independence Day poderia estar facinho. Qual filme estamos falando, então? Não é Independence Day, nós não estamos falando de Independence Day, estamos falando de MIB, Men in Black. Homens de Preto. Homens de Preto. Um baita de um filme. É um puta filme. Uma baita produção de Hollywood. Um filme ali que tem uma dupla que pra mim é uma das melhores do cinema. Uma das melhores duplas do cinema, com certeza. Will Smith e Tommy Lee Jones, o agente K ou K. Tommy Lee Jones impecável no papel de K. Responsável ele pelo tom sarcástico e humorístico do filme. Sim. O diretor não queria que fosse desse jeito, mas por incrível que pareça... Ele que deu esse tom ao personagem, né? E personagem esse, que como falamos nos filmes de heróis anteriormente... O Kay do último filme, interpretado mais novo, foi interpretado pelo Thanos. Realmente, o Thanos. O Thanos não, né? Eu esqueci o nome do ator, como que ele chama? Que interpreta... Nossa, vou pesquisar aqui. Mas vamos falando enquanto isso. Então, MIB, gente, MIB é um outro clássico, muito clássico do cinema. Eu lembro muito bem quando ele foi lançado. O Vinícius lembrou aqui o nome de quem interpreta o Agente K mais novo, né? Pra quem assistiu o MIB Homens de Preto 3, o Jay volta no passado e acaba encontrando a versão mais nova do Kay, versão mais nova de Tommy Lee, que foi interpretada por Josh Brolin, hoje conhecido aí cinematograficamente como Thanos, e no Deadpool como Cable. Ele é o Cable, sensacional. Ele tá em alto esse ator agora. Tá em alto, e o ator não é um ator novo, né? Então... E ele fez um filme que eu gosto muito, a minha esposa odeia, que é No Country for Old Men, como que chama lá?
o filme em português, é Onde os Fracos Não Têm Vez. Não assisti. Eu gosto muito desse filme, minha esposa odeia. Sabia que Onde Fracos Não Têm Vez, o personagem do italiano lá, sempre esqueço dele, o nome dele, o psicopata do filme, sim, de todos os filmes de psicopatas até hoje feitos, analisados por pessoas estudiosas, ali, renomadas do assunto, ele é o psicopata mais próximo de uma realidade, assim. Ele realmente é muito frio, muito assustador, ele é muito metódico, é um filme sensacional. Preciso assistir Onde Fracos Não Têm Vez. A perseguição é muito boa, é sensacional. Amor, só pra lembrar de você no podcast, tá? Eu sei que você não gosta desse filme, mas esse filme é muito foda. Mas vamos voltar, MIB. MIB, então, eu vou falar rapidinho aqui a sinopse do filme. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. Vocês, ouvintes mais novos que ainda não assistiram o MIB, o primeiro lá de 97, o clássico, procure por esse filme, vale muito a pena, tá? O Agente K é um dos fundadores da organização secreta MIB, que é a sigla em inglês para Homens de Preto, né? Criada pelo governo para investigar as atividades alienígenas na Terra. Recém-contratado para trabalhar na tal entidade, o ex-policial Jay se une a K, ou K, para desvendar os mistérios de um possível ataque extraterrestre. Bom, é uma organização, né, igual diz aqui na sinopse, e completamente ultra top secret americana, né, envolvida ali na todas aquelas teorias da conspiração que os americanos adoram criar, né? E a MIB, a organização, né, o Homens de Preto é uma dessas organizações, e eles estão ali monitorando e cuidando do bem-estar da população alienígena na Terra. E é muito bacana isso, algumas coisas que eles fazem, né? Eles no filme, o Michael Jackson é como se fosse ele é um alienígena na Terra, tal. Eles até falam do Elvis Presley, que o Elvis Presley não morreu, ele só voltou pra casa. É muito legal, eles usam bastante várias figuras muito conhecidas, celebridades, tal, e dizem que elas são extraterrestres, assim, é muito legal. Muito o Michael Jackson, isso. No 2, ele é um agente. Não sei se você lembra, assim, o Zod, tá olhando o Zod? Não, é no 2 que ele aparece, né? É verdade, eu me confundi. Ele aparece no 1, quem aparece, nesse MIB 1, é o James Rodney. Era um jogador de basquete na época que tinha o cabelo tudo zoado. Não é James, é Dennis Rodman. Whatever. Eu não entendo de basquete. Mas ele tem o cabelo... um pouquinho mais, galera. Ele tem o cabelo todo zoado. Até mencionam ele no filme que ele conseguiu uns ingressos, tal, pra ir no jogo. Quem acompanha basquete e NBA lá dos anos 90 vai lembrar aí, conheceu o Dennis Rodman, foi companheiro aí por alguns anos no Chicago Bulls do Michael Jordan, e ele era um cara um pouco excêntrico, ainda, né? Um cara um pouco excêntrico, vamos dizer assim. Mas a gente estava pesquisando aqui, é verdade que o Will Smith não foi a primeira opção para ser... Não foi Agente J? Não foi a primeira opção. Qual foi a primeira opção? Apesar de ter sido convidado direto pelo produtor executivo do filme, Steven Spielberg, mas ele não foi o primeiro. Chris O'Donnell foi convidado. Chris O'Donnell? Pra quem não sabe, pra quem não conhece Chris O'Donnell... Meu Deus! Fique sem saber. Não, brincadeira. Chris O'Donnell foi o responsável pela alcunha do Robin nos anos 90, onde ele interpretou em Batman Forever, Batman Eternamente, e Batman e Robin... E é uma vergonha essa produção do Batman. O Chris O'Donnell ao lado de Val Kilmer e depois ao lado de George Clooney, eles foram responsáveis por duas maiores cagadas da história do cinema, na minha opinião. Tanto que não se fala ali, tinha o Arnold Schwarzenegger como o Frio. Senhor, nossa, tinha o Jim Carrey como Charada. E Danny DeVito. Puxando aí um gancho com o MIB, Tommy Lee Jones era o Duas Caras no Batman Eternamente. Verdade. Danny DeVito era o Pinguim. Danny DeVito foi o Pinguim, mas isso foi lá no Tim Burton ainda. Nos Batmans do Tim Burton, isso. Que é a metralhadora. Mas tudo bem, vamos voltar pro MIB. Então, pra quem pensa que o Will Smith... Pra mim, o Will Smith é a alma do MIB. Não tem como você pensar em MIB sem pensar em Will Smith. Sem pensar no... E o Tommy Lee Jones também. É igual a gente falou, a dupla é sensacional. Eu gosto muito do Tommy Lee, do Matemática de Espaço, Cowboys do Espaço, que é com o Tommy Lee. E uma pessoa que eu vou falar agora aqui, que também foi cotado pro papel do K, e ele faz trabalho junto com os dois ali, os dois trabalham juntos no Cowboys do Espaço.
que é o nosso grande diretor e ator Clint Eastwood. Uma lenda do cinema. Ele foi cotado para ser o Tommy Lee, ou Tommy Lee não, né? Foi cotado para ser o K, mas ele não... Eu sou apaixonado pelo Tommy Lee Jones como agente K, mas se fosse Clint Eastwood também. Isso daí eu não recusaria uma troca. Com certeza. Mas Tommy Lee e o Clint Eastwood são grandes atores. Até Gran Torino, nossa, eu acho sensacional Gran Torino. Ótimo filme, Voltando pro filme, a gente foge um pouco, igual vocês perceberam. Desculpa. A gente gosta de falar, gente. A gente fala bastante, porque se parar a gente vai falar bastante, né? Então, voltando, o Will Smith não foi a primeira opção pro Jay, e nem a segunda. Quem foi a segunda opção? A segunda opção foi David Schwimmer. Pra quem não conhece, esse é o eterno Ross Geller de Friends. Convenhamos, Friends pra mim é uma série conforto. Ali onde eu repouso minha cabeça no final do dia pra assistir. Quando eu não tenho nada pra assistir, não quero pensar em nada. Antes do Guilherme chegar, eu tava assistindo, ele tá de prova. Eu tava lá subindo o primeiro lance de escada, já tava ouvindo a abertura de Friends lá de baixo já. Ai. Então, Ross Geller era pra ter sido o agente Jay, porque ele tava muito em alta na época, convenhamos que Cacete, os caras acertaram bem chamar o Will Smith. Não, a terceira opção ali foi uma coisa sensacional. Não, eu gosto muito do David Schwimmer, mas... eu não vejo ele como Jay, não. Mas o Will Smith é um ator versátil, igual vocês conhecem ele hoje. Mas no começo ali é sensacional. Personagem marcante, engraçado, feito pro papel. Acho que o Jay e o Will Smith é igual Keanu Reeves e o Neil. Sim, é verdade. Foram juntos ali, casaram o personagem de um jeito que perdurou. 3 filmes aí pra encerrar muito bem a trilogia. Agora tem o MIB Internacional, que fala um pouquinho. Esse eu preciso ver ainda não assisti. Gostei da dupla, mas não tanto quanto da primeira. Do Will Smith. São coisas que são... Tem algumas coisas que é impossível você repetir o mesmo... Sei lá, a mesma qualidade. A mesma assim, química. A mesma química e o mesmo... Igual eu falei lá no primeiro episódio, o mesmo apelo com o público, assim. Então, sei lá, são coisas que estão lá, tá um patamar acima das outras. E eu acho que essa dupla aí, Tommy Lee Jones e Will Smith é uma dessas. E convenhamos que somos um pouco nostálgicos, que a gente é muito noventista. Eu sou muito noventista. Eu sou extremamente noventista, eu tenho que assumir. Eu, por exemplo, pra mim, Independence Day, Twister estaria nessa lista se eu tivesse feito sozinho. Twister na minha não estaria, não. Twister eu acho sensacional. Eu não sou muito fã de... Armagedon com Bruce é Willis. Armagedon é muito bom. Sensacional. Então, os anos 90 produziu grandes obras e MIB é uma delas que mudou o mercado ali da forma de trabalhar, porque até então os ETs eram tudo visto de uma forma mais vilanesca. Mudou um pouco, eles abriram... O legal desse filme bacana, e é inclusive uma discussão, né, durante o filme, que é a questão assim do preconceito que alguns extraterrestres sofrem na Terra e tudo mais. Sei lá, talvez não sei se foi uma crítica ou mais uma analogia assim, ao que se acontece hoje em dia mesmo, naquela época também, mas se acontece assim com discriminação racial e tudo mais. Mas a abordagem foi diferente porque até então, o que se tinha de ET no cinema, né? Não falando só de cinema por enquanto. Tinha lá o ET do Steven Spielberg, né? O ET bonzinho, tal, que faz a bicicleta voar e tudo mais, e tinha o ET de Alien. Né, eram bem opostos, assim. Teve algumas produções ali que tava, mas foram esses opostos, assim. Ou era aquele ET boboquinha, tudo, que tem um dedo muito estranho, ou era o alien que vai comer, implantar o ovo de alien no seu estômago, entendeu? Então veio com essa abordagem de que os extraterrestres estão aí andando entre nós, assumindo várias formas e vários tipos aí, eles estão vivendo entre nós e a gente nem sabe. E tem aí essa organização que cuida para que tudo isso, né? E monitora para que humanos e alienígenas vivam em harmonia. E tem grandes questionamentos filosóficos. Uma cena ali que tem o agente K e o agente J sentado no banco olhando o pôr do sol. E o agente J pergunta pro agente K: mas já que eles estão entre a gente há tanto tempo, por que a gente não revela isso pro público? E o agente K fala uma coisa que é uma frase que eu levo muito pra minha vida: o indivíduo é inteligente, o coletivo não. Isso encaixa muito em grandes momentos que a gente passou na nossa política, como humanidade. Quando uma pessoa só pensa, raciocina, essa pessoa ela consegue tomar as decisões por ela mesma.
Mas... e que eu acho que no fundo é uma mensagem que a gente consegue tirar do filme, entendeu? Eu acho que essa é um resumo ali de uma mensagem que a gente pode, essa frase em específico, um resumo de uma mensagem que a gente pode tirar desse filme. É que quando nos unimos, nos tornamos burros. E quem sabe a gente possa levar essa mensagem também pra gente conseguir mudar esse paradigma. Porque realmente, todos os filmes que a gente pode analisar, enquanto sociedade, à beira de uma catástrofe, à beira de uma mudança, nós reagimos da pior forma possível, né? Com certeza. Ali com caos, como pode ser visto agora no último filme do Coringa aí. A gente gosta de fazer essas junções de filmes pra gente tentar também entender e aprofundar mais um pouco no contexto do filme, contextualizar pra vocês, tentar entender um pouco mais. Então, o filme tem questionamentos filosóficos que são bem profundos, a gente for parar pra analisar. Sim, em todas as formas. Tem todo o arco do Kay, né, que ele deixou a esposa dele pra servir a agência e tudo mais. E proteger o mundo, né? Ele deixa a vida pessoal dele, ele abandona a vida pessoal dele, ele finge que ele morreu, né? Essa é uma das... Essa é a primeira. Todos os agentes da então, MIB... essa é uma das exigências, né, para se entrar na organização. Você eles nem têm nome, né? morreu para a sociedade. Eles nem têm nome, eles nem têm nome, exatamente. Então tem 26 membros da MIB só? Para não se confundir ali mesmo a vida pessoal, para a vida pessoal não ter nenhuma influência nas decisões que você pode tomar ali. Para salvar o mundo. Nas ações da agência, porque você vai passar por alguns perigos e tudo mais, e para não ter todo aquele lado de apego com família e tudo mais, para você não tomar nenhuma decisão precipitada, você não tem nenhuma ligação mais com ninguém. Só que não se apaga a memória, né? Então o K, né? O Tommy Lee Jones, ele ainda fica ali lembrando da sua esposa, de vez em quando ele dá uma stalkeada nela, usando alguns satélites da MIB. E esse também é um dos arcos que faz a gente pensar bastante. Eu acho e ele até menciona que no final do filme, né? Os dois estão sentados conversando, ele fala, eu não treinei um parceiro, eu treinei um substituto. Ele tá procurando ali, na verdade, ele procura ali um agente e acha o Jay, que é o Will Smith, né? Pra ser exatamente igual ele fala, um substituto pra ele, porque ele já tava cansado e queria voltar à vida comum dele. Mas sabemos que no segundo não tinha como funcionar a MIB sem ele, né? Não tinha como, Então ele retorna o papel no segundo, que não é o caso aqui. Vamos falar um pouquinho também do Vicente D'Onofrio. Pra quem conhece ele mais recentemente, ele interpretou Wilson Fisk na série O Demolidor. Mas é um ator assim que trabalhou por anos no Law & Order, como do Law & Order, que era do colarinho branco, não era o Special Victims Unit. Então pra quem conhece ele aí... mas peraí. Qual a participação desse ator no filme? Vicente D'Onofrio é o antagonista do filme, é o vilão. É a barata que toma conta do... mentira. Que toma conta do cara ali. Mentira, que é o Wilson Fisk. O Wilson Fisk participou do MIB. Editor, põe aí o sonzinho de explosão, porque minha cabeça... O editor vai tentar, tá bom? E então é um ator de grande nome, é um ator que até hoje tá brigando para o Demolidor voltar. Então é um dos homens aí que se destacam no filme. Nunca imaginei na minha vida que seria ele. Nunca. Aqui é conhecimento, é curiosidade, é novidade. A gente tá aqui pra... E aqui é muito Google também, viu? Aqui a gente tá aqui pra informar. Isso eu já sabia, não era Google não, tá? A gente já falou bastante de MIB. Vamos pro próximo filme que também é sensacional. É anos 90 o próximo filme? Anos 90? Vamos ver. A gente vai falar se é anos 90 ou não. Vamos pro próximo filme. Se você gostou, vai lá também, fala pra gente. MIB, nunca assisti, vou assistir, gostei, não gostei. Acho que o Will Smith podia ter substituído pelo Brad Pitt. Não sei, dá sua opinião. Se fosse pelo Brad Pitt eu ia gostar, hein? Você gosta do Brad Pitt, mas eu prefiro o Will Smith no papel. Vamos lá pro próximo filme então, gente.
Não é. Não tem segundo, não tem colocação. Segundo da lista. É o segundo da lista, que podia ser o oitavo, podia ser o nono, podia ser o sétimo, mas está em segundo porque tá em segundo. Tá em segundo e é pesado, hein? É pesado, é um filme forte. Pesado em todos os sentidos. Um filme ali longo. Se você não tem estômago forte, então não assista. Estamos falando de O Resgate do Soldado Ryan. O filme de 1998, dirigido por Steven Spielberg. E estrelado por Tom Hanks. Essa dupla que, eventualmente, futuramente, depois dessa gravação, veio ser os produtores executivos de uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, hein? Sim. Uma série ali, minissérie, vamos falar, de 10 episódios, chamado Band of Brothers. Eu acredito que seja a melhor minissérie assim, de guerra que já foi produzida. A temática da Segunda Guerra é uma coisa que me atrai muito. Mim também. Então... E também não só Band of Brothers, The Pacific também tem o dedo dos dois produzidos ali. The Pacific também? The Pacific tem, não assisti. Eu não sou tão fã da Batalha do Pacífico quanto eu sou da parte da invasão da Europa. Eu gosto mais da parte europeia da guerra ali. Eu não gosto tanto da parte africana, mas Segunda Guerra é uma temática que acho que vai perdurar por toda a eternidade, até a terceira, que se Deus quiser não vai acontecer. Mas é um assunto que vai durar por muitos e muitos anos. Não é que a gente goste da Segunda Guerra, lembrando bem, mas é um assunto que é deveras interessante. Sim, é lógico que eu não acho o conflito legal, né? O conflito que houve e tal. Mas eu, como um bom apreciador de história, gosto muito assim, de pesquisar e de ir atrás das coisas, fatos históricos e tudo mais. Não tem como deixar de lado que foi um dos maiores episódios da história da humanidade. Não, né? Um dos maiores... Direi mais, desculpe te interromper, claro. Mas direi que foi o evento que moldou a nossa sociedade atual. Sim, junto com a primeira... A primeira e a Segunda Guerra, né? Na verdade, a Segunda Guerra foi só uma continuação. Uma continuação da Primeira Guerra, foi a parte 2. Foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial, que é essa, assim, que mudou tudo ali na Europa e, consequentemente, no resto do mundo. Mas pela grandiosidade, né, e dessa batalha que foi a Segunda Guerra Mundial, realmente, e pelo final da guerra, né, quem ganhou, o lado que ganhou tudo mais, realmente foi moldado ali a nossa sociedade contemporânea atual. Eu acredito que seria um ótimo tema para uma próxima conversa, viu? Com certeza, é um episódio, um podcast super bacana. Porque a gente ouve falar muito da Segunda Guerra, a gente não está fugindo do assunto que é o Resgate do Soldado Ryan. Que os aliados venceram a guerra, mas na verdade ninguém ganhou, né? Não, na verdade, se você for ver assim, quem chegou primeiro, quem que invadiu Berlim primeiro, quem que teve mais baixas e conseguiu causar mais baixas ao eixo, foram os soviéticos, né? Os russos ali na... que daí os americanos ali, lógico, foram muito importantes. A entrada deles na guerra lá, depois do Pearl Harbor, foi importantíssima pro conflito, né? Terminar do jeito que terminou. Mas quem ali, vamos dizer, quem mais causou baixas e estragos aos alemães, até pela tentativa da invasão da Alemanha ali na Rússia, os caras não aprenderam nada com Napoleão. A maior arma da Rússia é o inverno. Você viu que a gente falou que a história é importante, né? A história é muito importante. Hitler não estudou tão bem assim a história. Eu acho que ele pulou o capítulo do Napoleão. Napoleão, aquela parte importante, que o Napoleão foi vitorioso, voltou só com o cavalo entre as pernas e 10% do seu exército. Sim. Então, a Segunda Guerra dá muito pano pra manga. Desculpa minhas gírias antigas, mas eu sou uma pessoa antiga. E olha, falando de cinema, eu acho que essa é a melhor produção sobre Segunda Guerra e, quiçá, sobre guerras no geral do cinema. Pelo menos na minha modestíssima e não vale nada a opinião. Lembrando que aqui são nossas opiniões, né? Mas temos filmes bons, mas eu acho que o Resgate do Soldado Ryan é uma coisa assim... É impressionante, né? É um filme épico, é um filme de guerra épico. A gente pode falar de Corações de Ferro, com o Brad Pitt, Dunkirk, que é uma baita produção. O próprio Além da Linha Vermelha, que foi um filme que saiu ali junto com o Resgate do Soldado Ryan, é um filme muito bom também. E se a gente for colocar pau a pau ali, Band of Brothers e o Resgate do Soldado Ryan são produções assim... Quero conhecer a Segunda Guerra, não conheço nada. Assiste isso. Tira isso. Lógico que são produções cinematográficas. São produções feitas ali para
para encher os olhos. E é claro que pelo lado americano da história, né? Isso, tem porque sempre esse porém. Quem conta a primeira história, né? Igual quem vai fazer o BO é que tá na frente, Exatamente. Né? Então quem conta a história ali, quem conta mais rápido a história, fica com os louros da vitória. Mas pra mim, depois de muito tempo estudando, não houve vencedores, apenas uma grande ferida no mundo, mas que fez a roda do capitalismo girar. Com certeza, e chegar onde a gente tá hoje. Né? Tivemos ali acho que o ápice da guerra foi as 2 bombas nucleares em Nagasaki. Ali foi o que decretou Hiroshima. realmente que, não vale a pena, vamos parar com esse negócio, porque se continuar com isso aqui, o mundo não acaba, não demora muito pra acabar, não. Mas voltamos ao Resgate do Soldado Ryan. Temos um elenco de peso. Na época nem tão conhecido assim, mas hoje, se você começar a assistir o filme e prestar atenção, você vai ver grandes astros. Você vai reconhecer muita gente. Temos o próprio Ryan, que nada mais nada menos que Matt Damon. Temos ali, lógico, o Tom Cruise no papel principal. Tom Hanks, você queria dizer, Opa, né? perdão, Tom Hanks, sim, já consagrado. Acho que é um dos únicos atores que já eram bem consagrados. Forrest, Run. Bem consagrados aqui na época. Bom, o elenco, por se tratar de um filme de guerra, né? Então envolve pelotão, envolve ali todo o exército e tudo mais. O elenco é gigantesco, tá, gente? Então, assim, tem muito ator aqui. A gente tá falando só os mais conhecidos, que depois da produção ficaram mais conhecidos ainda. Temos Vin Diesel. Por exemplo, tem Vin Diesel. Antes de ser Dom Toretto, ele foi um soldado que tomou um tiro no sniper na guerra e deixou uma carta ali com... Não precisa falar do Toretto, vamos falar do Triple X, né? Triplo X, exatamente. O Riddick. O Riddick. Não vamos falar... Desculpa, pra quem gosta, eu não vou falar de Velozes e Furiosos aqui. Minto. Se eu for falar de Velozes e Furiosos aqui, eu vou falar do spin-off. A única produção até hoje realmente boa dos Velozes e Furiosos foi o novo filme do Hobbs and Shaw. O primeiro Velozes e Furiosos é legal. Mas vamos voltar. Vin Diesel morre. É que você não gosta de carro. Não gosto de carro nem de esporte, mas vamos voltar lá. Guilherme, por favor, leia pra gente a sinopse. Eu vou ler aqui a sinopse. Bom, como a gente tava falando, é um filme bem grande, né? A sinopse aqui até ficou meio grandinha também, mas eu vou ler rapidamente pra vocês. Bom, todo mundo sabe que o filme se passa na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo não, né? Se você não sabe, você está sabendo agora que o filme se passa na Segunda Guerra Mundial. E o alto comando do exército descobre que 4 irmãos Ryan estavam nas Forças Armadas e que 3 deles foram mortos. Essa família ficou um pouco defasada com a guerra, né? Coitado da mamãe Ryan. Maldito seja Hitler. O capitão John Miller, que no caso é o nosso excelentíssimo, magnífico, estupendo Tom Hanks, é designado para salvar o último soldado da família Ryan, que ainda está vivo e retirá-lo do conflito. Porém, Vinícius, é preciso descobrir onde que ele está, porque, né, conflito de guerra ali, soldados vêm e vão, e vamos lembrar que isso aqui é na década de 40, tá? Então eles vão ter que percorrer muitas distâncias do território em guerra. Então aí, durante a missão, o Miller, né, o Tom Hanks e os seus soldados, eles enfrentam vários inimigos e os seus próprios medos em busca de um único soldado. Isso eu lembro que me causa muita discussão ali. Chega uma hora no filme já que eles não estão achando essa porra desse Ryan aqui, os caras já estão morrendo, já perdeu uns par do pelotão, e eles já estão se perguntando se devem mesmo salvar esse cara ou se só virar lá e voltar pra base e ficar de boa. Tanto que essa jornada toma a vida do capitão da tropa ali, né, do Tom Hanks. Toma vida no final do filme de uma forma heróica. Pra resgatar o Matt Damon, que ficou perdido em Marte depois. Não andem com o Matt Damon por aí. O Matt Damon, ele fica perdido em Marte, ele fica perdido na Segunda Guerra Mundial, ele fica perdido em Marte, depois ele vai lá no Interestelar. E fica perdido? Acha um planeta no buraco de minhoca, que é um atalho, tá, gente? O buraco de minhoca é um atalho. Ele acha um planeta lá desconhecido, fica 20 e poucos anos dormindo lá no sono, lá que não estraga ninguém. Então, assim, Matt Damon é roubada. Ou senão ele perde a memória, não sabe quem ele é e tem um monte de cara tirando nele. E se você estiver junto com ele, toma cuidado. Viu Matt Damon? Atravessa a rua. Fica longe, não é uma boa companhia. Vamos lá para as curiosidades do filme! A gente vai fazer um dia uma vinheta. Curiosidades! Vamos lá. Steven Spielberg foi o diretor, lógico. E o filme recebeu indicações ao Oscar. Recebeu 11 indicações. Outro tópico que eu quero abordar aqui, vamos lá se vocês vão concordar. Os filmes que receberam... com mais indicações? Não, os filmes que ganharam 11 Oscars. Que ganharam 11 Oscars? Até hoje são 3. São 3. Mas a gente vai falar logo após. Tá na lista, hein? Tá na lista, é o próximo. Um spoiler aí. Vamos lá. Melhor fotografia ganhou Oscar, melhor edição de som, melhor mixagem de som e, lógico, o de melhor diretor para Steven Spielberg.
Mereceu. Mereceu Um épico desse, mereceu. Você crucificou Steven Spielberg aqui quando a gente falou sobre Harry Potter. Você falou que Steven Spielberg isso, não sei o que lá. É a sua chance de se redimir aí. Fala um pouquinho. Não crucifiquei. Veja bem. Veja meu ponto de vista. Steven Spielberg, pra mim, é o diretor mais americano que existe. Ele e Michael Bay pode dar mão, só que o Michael Bay faz coisa ruim e Steven Spielberg faz coisa boa. O Michael Bay gosta de explosão, né? E o Michael Bay gosta de... O Michael Bay é o Chacabum americano. E ele gosta daquela câmera por baixo, assim, a bandeira dos Estados Unidos. Pra quem tem papada, não é bom participar do filme do Michael Bay, tá? Sim. Então ele... Mas vamos lá, Steven Spielberg realmente é um dos grandes nomes do mercado de direção cinematográfica. Fez os melhores filmes da minha vida. Não crucifiquei ele, mas ainda defendo que não seria um bom diretor para Harry Potter. Não, eu também acho. Não seria um bom diretor para nenhum outro filme que não fosse americano. No caso do Harry Potter, eu me esqueci, eu queria dizer isso só para complementar aqui. Até porque se ele dirigisse, não seria o Harry Potter, seria o filme do Steven Spielberg. Eu acho que perderia um pouquinho o Steven Spielberg tem essa, a essência, né? do filme. Mas vamos continuar. Outra coisa que eu achei muito legal, isso eu já sabia antes de fazer essas pesquisas, os veteranos de guerra passaram mal durante a exibição do filme. É porque é um filme bem forte, né? Muitos saíram da sala durante a apresentação do filme. Muitos passaram mal em vista das cenas ali reproduzidas. Ele recria fielmente, né, as batalhas. Não são explosões gigantescas. E aquele ambiente de uma batalha de guerra, né? E que você tá ali, você não sabe se você vai sair vivo dali, você vê o seu amigo do lado tomando um tiro na cabeça. Então, assim, é um ambiente muito pesado, muito forte. É bem forte mesmo. Eu acho que reviver isso, né, vê-lo no cinema, numa tela gigantesca, e reviver tudo isso, eu acho que foi pesado para alguns desses veteranos de guerra. Olha só, uma outra curiosidade aqui que eu achei bem pertinente ao assunto. O Resgate do Soldado Ryan fez mais dinheiro no exterior do que no próprio Estados Unidos. E foi mais popular na Alemanha do que na França. Para quem não entende de Segunda Guerra, a Alemanha, durante a Segunda Guerra, invadiu a França, tomou posse... Começou na França ali, né? Mas pra gente, né, tomou posse. Uma das fotos icônicas de Hitler é na frente da Torre Eiffel, onde ele colocou a França em seus pés. Então, tem aquele vídeo dele do exército alemão passando pelo Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo. São cenas marcantes da história da humanidade. Então a gente acaba percebendo que a própria Alemanha se arrepende, né, do que aconteceu. Ah, sim, os alemães eles sofrem muito com isso, né? A maioria, pelo menos, dos alemães, né? Os alemães de bom senso. Mas tem um documentário que eu não vou lembrar o nome aqui, mas se eu lembrar futuramente, existe uma crescente do neonazismo Você na fala Alemanha. aquele documentário do Netflix? Isso. Que os caras lá... Que não é um documentário, meio que um filme, como se Hitler tivesse sido congelado. É um filme documental, vamos dizer assim. Aquele filme, né? Eu fiquei com muito medo. Que me mostra ali o quanto que vamos falar neonazismo ainda é presente. Aquelas ideologias, né, bem xenofóbicas e toda ali relacionada ao nazismo, o neonazismo e tudo mais. Então é uma coisa muito forte ali. Como tá vivo em algumas pessoas ainda, infelizmente. Infelizmente, né? Então lembrando, a gente gosta da Segunda Guerra, do temática, mas a gente não apoia nada relacionado principalmente à parte. E novamente a gente realça aqui que não houve vencedores durante a guerra. Apenas perdedores, pessoas que perderam a vida, famílias, países. Gente que perdeu mais, gente que perdeu menos. Acho que não dá pra tirar Temos os um lados, vitorioso. Eu acho que nenhuma guerra tem um vitorioso de verdade, assim, né? Porque todo mundo tem que abrir mão de muita coisa numa guerra. Mas eu acho que tem quem perde mais e quem perde menos. Se perder, todo mundo perde. Tudo igual diz, né? Ninguém ganhou, quem perdeu. Exatamente. Mas a Segunda Guerra foi uma temática muito forte. A gente vai estudar, vamos fazer um enredo, um roteiro muito bom aqui. A gente vai falar de Segunda Guerra. Sim, se vocês quiserem ouvir, super bacana. Se vocês quiserem ouvir sobre Segunda Guerra, a gente quer saber a opinião de vocês. Devemos falar ou não? Isso, deixa lá pra gente, deixa nas redes sociais do Sobretudo Nerd, no Instagram, compartilha lá suas ideias com a gente, tudo. Se vocês acharem que tem outros temas que devem ser abordados. Exatamente, aqui, sugere lá pra gente temas, tudo, a gente vai ficar muito feliz de ter a sugestão de vocês pra gente. A gente vai encerrando aqui sobre o Resgate do Soldado Ryan, que a gente vai ter muita saliva pra falar no próximo filme. O primeiro filme da lista, na verdade, não é um. São 3. Esse vai ter muita coisa pra falar, viu? A gente deixa aqui nosso forte abraço e vamos pro próximo filme. E assiste o Resgate do Soldado Ryan, você não vai se arrepender. Se você já assistiu 10 vezes, assiste pela 11ª. E vamos emendar só rapidinho antes de encerrar. Se vocês quiserem filmes sobre a Segunda Guerra,
Tem Corações de Ferro, que é com o Brad Pitt. Acho que um dos últimos filmes com o Shia também, né? Sim. É um dos últimos filmes com ele. A gente tem esse filme é muito também bom. Dunkirk, que tem um elenco vasto, grande. Tom Hardy, Cillian Murphy. Dunkirk é uma produção de quem? Do Christopher Nolan. Christopher Nolan. Então pode crer que é bom. Pode crer. Cillian Murphy ali tá no papel de um dos personagens ali. Bands of Brothers, que tem o Ross como um dos capitães do filme. Participa bem rápido ali nos primeiros episódios, mas vale muito a pena. The Pacific também, que é não uma continuação, mas podemos dizer que faz parte ali do Bands of Brothers. E tem uma produção ali contemporânea de O Resgate do Soldado Ryan, que é Além da Linha Inimiga, muito bom também esse filme. Tem bastante coisa sobre a Segunda Guerra. Ou minto, Além da Linha Vermelha, agora eu confundi. Além da Linha Vermelha. Além da Linha Vermelha, isso. Então, esse é muito bom também. São temáticas ali sobre a Segunda Guerra, que mostrava a guerra como ela é, não igual hoje, que temos os drones e tudo mais. Ali foi um momento sanguinário da nossa história. Então não deixe de pesquisar sobre a Segunda Guerra, porque o homem está fadado a repetir os erros do passado se não conhecer a própria história. É verdade. Encerramos aqui sobre o Resgate do Soldado Ryan e vamos para o nosso primeiro colocado. E esse realmente é o primeiro colocado. Esse é o primeiro colocado da vida. Da vida. Vamos lá pro próximo. John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Falamos demais até. Ficou bem comprido, hein? A gente vai encerrando por aqui o parte 2 do nosso podcast. Não deu pra trazer o primeiro colocado. Vai ficar faltando? Como assim? Não vai ficar faltando, a gente vai gravar. Mas é muita coisa pra falar numa temática só. Não vamos falar qual que é o filme agora. Não, sem saber o filme. Só saiba que vai ter muito assunto ainda. A gente vai ter que juntar bastante saliva pra falar dele, tomar bastante água, porque esse vai ter assunto, viu? Então a gente está encerrando o parte 2 dos 10 melhores filmes. Concluímos 9 até agora. Falta o número 1. Então a gente espera que vocês tenham gostado desse formato. Nem sempre será lista, viu? Não vamos falar de lista, a gente vai abordar alguns assuntos ali. Um assunto, um filme, uma banda, um HQ, um livro. A gente tem muita coisa para falar. Um jogo, alguma coisa assim. A gente sempre vai querer falar com vocês. Então segue a gente aonde, Guilherme? Segue a gente primeiramente no nosso Instagram, que é @sobretudonerd. Lá você consegue interagir com a gente. Manda lá um comentário pra gente, uma crítica, manda lá uma indicação de alguma coisa que você ache legal, alguma coisa que você queira que a gente fale, algum tema em específico. Sei lá, manda lá, segue a gente. Interage com a gente. Tá sendo bastante atualizado lá o Instagram, então vai lá, curte as publicações, sempre tem alguma indicação legal de HQ lá, tá super legal. E é aquilo, vamos ser todo mundo amigo, vamos interagir e é todo mundo nerd junto. A gente quer que vocês interajam com a gente, falem com a gente, mande sugestões, mande suas críticas. Vinícius, eu não gostei do formato, eu acho que vocês estão usando coisas demais, usando coisas de menos, falando demais, falando de menos. Podia fazer assim, podia fazer de outro jeito. Mano, só não vai xingar a gente, nem nossas mães, mas do resto pode falar. Se for xingar, xinga com educação, tá? Xinga com palavrão inteligente, tá? Nem que você tenha que pesquisar no Google aí, palavrões inteligentes. Aí você manda pra gente, porque a gente gosta também dessas coisas. A gente pesquisa também pra entender. Exatamente. A gente pode até usar aqui pra xingar você de volta depois. De volta, né?
A gente, com todo respeito. Nós não temos pretensão nenhuma de estar certo. Jamais. A gente não vai ficar cagando regra aqui. Nunca. Somos os jovens de 30 anos, anos 90, a gente viu muita coisa errada. Então Sim. A gente não vai cagar regra, não somos militantes, nem de A nem de B. Não, longe disso. Não vamos abordar nada que seja chato aqui. Vamos falar apenas de coisa boa, porque a cultura pop... Hoje chama cultura pop, mas o mundo nerd é um mundo muito legal. Tem muita coisa boa. Então a gente quer conversar com vocês sobre coisa boa, não é de coisa ruim. Então se você gosta de tomar uma cerveja, abre ela, fica preparado para a terceira parte, que nós vamos falar sobre o último. A gente pode fazer um episódio com indicações de cervejas também, né? Sim, legal. Viu? Vocês que estão donos de cervejarias artesanais que estão nos ouvindo, não precisa patrocinar, mas manda pra gente. É só mandar, primeiro só manda, né? Depois se a gente achar legal, a gente conversa aí, né? Fecha um contrato bacana. Lojas, pessoas, vocês que estão ouvindo a gente e acham que a gente tem potencial pra... Aposta na gente. Né? Estamos aí abertos pra tudo que seja interessante pra gente. Não aberto pra tudo. Tá aberto pra tudo? Se envolver um dinheiro bacana... A gente tá aberto pra tudo. Então, tendo dinheiro, manda pra gente. Vamos produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Fiquem atentos ao Spotify, ao Instagram. O Facebook é só um espelho do Instagram. Então o que tiver no Facebook é porque está no Instagram. Então fica lá, Spotify e Instagram. E logo mais, se a gente tiver mais algum meio assim de comunicação para vocês seguirem a gente vai divulgar aqui para vocês ficarem sabendo. Então nós somos do Sobretudo Nerd. Estamos encerrando mais uma aqui. Espero Valeu, que tenham galera. gostado. Um abraço. Meu nome é Vinícius Prado. Eu sou o Guilherme. Estamos encerrando mais um Sobretudo Nerd. Grande abraço.